alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula: conceituar termoquímica, compreender equações termoquímicas e conhecer algumas aplicações. E os questionamentos de hoje? A poluição térmica tem alguma relação com a termoquímica? Qual a importância de se entender termoquímica para reduzir o aquecimento dos oceanos? Essas são questões que a gente vai estar respondendo durante a aula de hoje. Então, olha só, poluição térmica ocorre quando há elevada temperatura do ar ou da água. Nas águas, muitas vezes, essa poluição térmica ocorre em virtude da utilização das águas para o resfriamento de peças de grandes indústrias, sendo depois devolvida para o seu lugar de origem. Assim, ela retorna com a temperatura mais alta, podendo provocar a morte de animais e outros seres vivos que estão ali. Na sua rotina diária, em que situações você identifica a poluição térmica das águas? O que você pode dizer ou escrever após observar essas imagens? Então, reflita um pouquinho nessa situação. O que a poluição térmica pode estar envolvida nessas imagens aqui, além de, claro, que vocês já sabem, dos componentes tóxicos que vão estar aqui nessas imagens. Mas temos que considerar o que a temperatura poderia estar fazendo, prejudicando aí de que forma os seres vivos que estão nessas imagens. A imagem aqui do lado mostra a diferença de temperatura, tá? Uma foto aérea, comprovando que as fábricas e indústrias de energia nuclear criam poluição térmica, afetando diretamente as águas circundantes. Então, o que a gente tem aqui? Essa água está super quente, por isso está aqui vermelha. Ela pode não ter nenhum componente tóxico, nenhum ácido, nenhuma substância tóxica. Mas só o fato dela estar em alta temperatura e estar entrando aqui, no curso da água, aqui no leito do rio, ou até, por exemplo, na bacia, no mar, ela vai estar entrando com maior temperatura e essa elevação da temperatura vai prejudicar, sim, o processo, por exemplo, da dissolução do O2 na água, que é essencial aí para o processo de fotossíntese de alguns organismos e da respiração de outros, por exemplo, e o aumento da temperatura pode também provocar alteração no ciclo de reprodução de alguns indivíduos que são mais sensíveis a essas mudanças. Vamos fazer a atividade 1? A poluição térmica decorre do uso da água em sistemas de arrefecimento ou resfriamento em indústrias, usinas termoelétricas ou centrais nucleares. Depois de passar pelo sistema de arrefecimento, a água é devolvida a seu meio original, rios, lagos ou oceano, com uma temperatura muito superior àquela com a qual entrou no sistema. Do ponto de vista químico, qual é o principal problema desse tipo de poluição? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele quer saber do ponto de vista químico qual que é o principal problema da poluição térmica. Então, olha só, o coeficiente de solubilidade é afetado pela modificação na temperatura. O gás oxigênio dissolvido na água tem sua concentração diminuída com o aumento da temperatura. Então, lembra das nossas aulas anteriores falando sobre o coeficiente de solubilidade? Então, é muito importante que o oxigênio esteja dissolvido na água para a sobrevivência das espécies que estão ali naquele ambiente. Quando eu tenho uma elevação na temperatura, eu tenho uma diminuição na concentração do oxigênio, ou seja, maior temperatura, o gás vai se desprender mais fácil. Então, vai ter menos oxigênio disponível para os seres vivos que estão naquele ambiente. Quimicamente falando, essa aí é uma das principais consequências da poluição térmica, a mudança no coeficiente de solubilidade do oxigênio. Agora, a poluição térmica atmosférica. O ar, utilizado para o resfriamento de peças em indústrias siderúrgicas e em usinas de energia, ao retornar à atmosfera, está com temperatura mais elevada, com particulado e outros materiais prejudiciais aos seres vivos, causando impactos ambientais no planeta. Vamos pesquisar um pouquinho sobre os principais impactos dessa ação e comentar com a sua turma? Então, quando você estiver com o seu professor, você pode estar fazendo mais uma pesquisa aí sobre os impactos da poluição térmica no ar e discutir com a sua turma durante a aula. Veja as duas imagens aqui que mostram indústrias onde a gente tem poluição térmica atmosférica. A poluição mais devastadora é a poluição química do ar produzida pelo homem, sobretudo por meio das indústrias. Então, nessas imagens a gente pode notar, além dos componentes químicos, das substâncias, das partículas que vão estar sendo dispersas no ar, o fato desse ar aí estar essa fumaça super quente vai também prejudicar outros processos para todos os seres vivos, seres humanos ou os demais. O que a termoquímica tem a ver com a poluição térmica? A termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou à mudança de estado de agregação das substâncias, ou seja, processos que envolvem absorção ou liberação de calor proveniente das reações químicas. Assim, quando, por exemplo, as reações de combustão ocorrem, a termoquímica está envolvida, ou ainda, quando o gelo derrete, também a termoquímica está envolvida. Então, você consegue perceber a termoquímica em sua rotina diária? Já consegue relacionar a termoquímica com a poluição térmica? Sabendo que a termoquímica está envolvida nas trocas de calor que acontecem nas reações, você consegue identificar alguma coisa que acontece no seu dia a dia, onde a termoquímica está envolvida? Algumas aplicações da termoquímica no cotidiano. Um exemplo de reação termoquímica é a fotossíntese. A fotossíntese é a síntese, ou seja, a produção de carboidrato a partir da água e do dióxido de carbono, que é o CO2. O que caracteriza uma reação de fotossíntese é a absorção de luz, ou seja, energia. Por meio dessa absorção de energia, ocorre a produção de alimento nos vegetais. Sendo assim, ela é indispensável para a vida das plantas, dos animais e até do homem. Então, a fotossíntese é uma aplicação da termoquímica no cotidiano, onde a gente tem a absorção aí da luz para que essa reação ocorra. Outro exemplo de reação termoquímica bem clássica são as reações de combustão, ou seja, da queima de combustíveis. Reação de combustão ocorre entre um combustível, que pode ser papel, madeira, carvão, combustíveis fósseis, e um comburente. No caso das combustões que acontecem aqui, num ambiente aberto, no nosso dia a dia, o comburente é sempre o oxigênio. E aí a gente tem liberação de luz e calor quando ocorre a combustão de qualquer um desses combustíveis, e é um exemplo também da termoquímica no nosso dia a dia. Quando ocorre a mudança de estado de agregação das substâncias, ou seja, quando a gente está mudando o estado físico. Aqui a gente tem o exemplo aí da passagem dos estados físicos. Então, a gente tem o processo de fusão, ocorre absorvendo calor. Na vaporização, também ocorre absorvendo calor. Então, a fusão tem o estado sólido, vai para o líquido, na vaporização do líquido para o gasoso. Os processos inversos, liberam calor.
a liquefação ou condensação, quando o vapor se transforma novamente em líquido, e quando esse líquido vai se solidificar, a gente tem a solidificação, também ocorre com liberação de calor, são exemplos de reações termoquímicas e no nosso dia a dia a gente faz muito isso. Lá na cozinha de casa, fazendo os alimentos, estamos colocando calor nas nossas panelas para fritar e cozinhar o nosso almoço, o nosso jantar. E quando a gente vai colocar tudo no congelador ou levar na geladeira, vai estar retirando o calor, diminuindo a temperatura para conservar o alimento. São processos aí de mudança de estado da matéria que envolvem a termoquímica. Outro exemplo também são as reações bioquímicas, aquelas que ocorrem dentro do nosso organismo. A partir da definição de termoquímica, observe as imagens e realize as considerações. Que relação existe entre as imagens e o conteúdo da termoquímica? Apresente ao seu professor a análise realizada. Então, você tem a chance de estar aí discutindo com a sua turma sobre como a termoquímica se envolve nesses processos. A gente tem os nossos alimentos que consumimos, e aí eles vão gerar energia, vão gerar calor, vão gerar energia para o metabolismo das nossas células e assim a gente vai poder estar se desenvolvendo, crescendo e executando as funções do dia a dia. São reações termoquímicas, quando a gente se alimenta e nutre as nossas células, ocorre aí a produção e a liberação dessa energia. O calor envolvido nas reações químicas. Olha só, a gente chama de entalpia e usa o símbolo H, que significa a quantidade de energia que se encontram nas substâncias e que podem ser alteradas mediante reações químicas. É o mesmo que dizer que a variação da entalpia resulta da diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. E o cálculo é feito através dessa forma. Então, ΔH, a variação de entalpia, é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, quando tem uma reação acontecendo, eu tenho a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, vai me dar o valor energético ali dessa reação, que pode ser para mais ou para menos, indicando que esse calor foi absorvido, quando o sinal é positivo, ou quando ele foi liberado, quando o sinal é negativo. A energia pode estar ali colocada nas nossas reações com a unidade de joule ou quilojoule, podemos também usar calorias ou quilocalorias. Caloria é a informação que a gente tem lá dos nossos alimentos, ou seja, o quanto de energia aquele alimento vai nos fornecer, são as quilocalorias que vem lá no verso da embalagem dos produtos que compramos. E aí, através disso, a gente pode fazer equações termoquímicas e verificar qual é a caloria ou qual é a quantidade de energia em joule que a gente tem numa reação química que ocorre no nosso organismo ou qualquer uma das outras que vimos nos exemplos anteriores. As equações termoquímicas são usadas para representar os processos que envolvem a troca de calor, que pode ocorrer com a absorção de calor ou com a liberação. E aí, genericamente, a gente pode escrever dessa forma. Temos os reagentes e os produtos, e do ladinho a gente escreve o ΔH, que é a energia, e normalmente a unidade mais utilizada é quilojoule por mol, mas poderíamos estar falando também de calorias, como disse antes. A gente tem um ΔH menor do que zero, variação de entalpia negativa. E aí a gente vai ter o seguinte, reagentes formando produtos e liberando energia. Ou seja, o sinal de menos, o ΔH, a variação aqui negativa, significa que essa energia foi liberada. Na hora de escrever a equação, a energia vai vir junto lá com os produtos. Quando o ΔH é maior do que zero, ou seja, a variação de entalpia é positiva, essa energia vai vir somada aqui aos reagentes. Então, reagente mais energia formou os produtos. Ou seja, precisei fornecer energia para que o meu produto seja formado. Aqui, na hora de fazer o produto, teve uma liberação de energia. Esse é o entendimento que eu faço da posição ali do valor de energia dentro das nossas equações termoquímicas. Vamos pensar um pouquinho sobre essa aula? Olha só. Pesquisadores estudam frutos da Amazônia para a geração de energia. Para ler a reportagem completa, você pode acessar o QR Code aqui, mas eu trouxe um pedacinho dela para a gente conversar. Uma pesquisa científica realizada com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FEPEAMAN, analisa a utilização de matéria orgânica, biomassa,
para a produção de fontes de energia renováveis e viáveis. O projeto, intitulado Carbonização e Gaseificação de Resíduos da Macaúba, Tucumã e Cupuaçu para geração de eletricidade, foi desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas. O estudo chegou a ser publicado na Revista Interdisciplinar de Pesquisa em Engenharia e no Jornal Internacional de Mecânica, Engenharia e Automação. Vamos responder essa pergunta na nossa atividade 2? A partir dos conhecimentos adquiridos e da definição sobre termoquímica, estabeleça uma relação entre o estudo apresentado na pesquisa citada e termoquímica. Qual a importância desse tipo de pesquisa para a sociedade? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. A partir dos conhecimentos adquiridos e da definição sobre termoquímica, estabeleça uma relação entre o estudo apresentado na pesquisa citada e termoquímica. Qual a importância da pesquisa para a sociedade? Então, uma opção de resposta seria o seguinte: a termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou a mudança de estado de agregação da substância. Nessa pesquisa, busca-se uma alternativa para a geração de energia, um combustível, com a utilização de resíduos vegetais. Muito interessante essa pesquisa, pois ela vai dar uma nova finalidade a um rejeito de uma determinada indústria que vai servir aí para gerar energia numa outra situação. Na aula de hoje, nós conceituamos a termoquímica, compreendemos equações termoquímicas, conhecemos algumas aplicações e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!